Aposentados brigam pelo ganho real do aumento no salário mínimo. Cresce a pressão pela volta do reajuste de benefício, levando em conta o PIB e a inflação. Deputado vai se encontrar com o presidente da Câmara para debater o tema. A briga pela volta da correção que garante o ganho real do salário mínimo deve ganhar mais um aliado. Pelo menos é o que esperam o deputado federal Paulo Pereira da Silva, o Paulinho da Força e João Batista Inocentini, presidente do Sindicato Nacional dos Aposentados, que vão mobilizar líderes dos partidos no Congresso e demais parlamentares para que a antiga correção que leva em conta a inflação e o Produto Interno Bruto, o chamado PIB, volte a valer. Acredito que temos todas as condições e o apoio no Congresso para que a legislação garanta a correção pela inflação e o crescimento da economia como era feito anteriormente. Nesse caso, ela precisa ser novamente implantada, diz Paulinho, que pretende se reunir com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia do DEM, do Rio de Janeiro, na próxima semana, para, no caso aí, ganhar o apoio à medida. A forma mais justa de garantir o ganho real aos aposentados e pensionistas, além daquele pessoal que depende do auxílio-doença, auxílio-acidente, consequentemente. Nesse caso, a quem ganha o salário mínimo é utilizar a mesma regra de cálculo que estava em vigor. Se a economia crescer, o mínimo também cresce. Se não, tem a correção pela inflação, acrescenta Inocentini. Ao que o senador Paulo Paim, do PT de São Paulo, acrescenta, abre aspas, o atual presidente quer acabar de vez com a política do reajuste do salário mínimo que estava dando certo. É preciso ter uma forma de garantir aos aposentados e pensionistas do INSS o ganho real nos benefícios. Em 2004, após o acordo com as entidades representativas de aposentados e o governo, foi estipulada uma regra que garantia o ganho real do salário mínimo e levava em conta a inflação pelo INPC do ano anterior, mais o resultado do Produto Interno Bruto, o PIB de 2 anos anteriores. Caso o crescimento do PIB fosse negativo, o valor considerado pelo indicador na fórmula seria zero. Logo depois virou lei, mas acabou perdendo a validade no ano passado. Ou seja, o mínimo desse ano só levou em conta a inflação em 2018. O INPC variou 3,43. Vamos ver agora um exemplo para ficar bem claro o uso dessa fórmula. Em 2015, o valor do mínimo era de R$ 788. Ao final do ano, o governo colocou na conta os 11,57% da inflação medidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o chamado INPC, em 2015, mais 0,1% do crescimento do Produto Interno Bruto de 2014. Com isso, houve um reajuste de 11,67% no valor do salário mínimo, que passou a valer em 2017 R$ 880. O salário mínimo valia então R$ 937 após o aumento de 6,74% em 2016, explicou Inocentini. Nossa intenção é fazer com que o ganho real do mínimo seja corrigido nos últimos anos. Para isso, o próprio Congresso pode incluir no orçamento ou enviar um projeto de lei sobre o tema. O que não pode é ficar sem a justa correção, adverte Paulinho. O salário mínimo seguirá até o momento indexado, afirmou o ministro da Economia Paulo Guedes. Na semana passada, o governo chegou a afirmar que o salário mínimo seria desindexado da inflação. Com isso, as correções das aposentadorias e pensões ficariam congeladas. A medida provocou reações
quase que imediata de diversos setores. O resultado, então, nesse caso, o governo voltou atrás e prometeu não mexer mais no mínimo. Ontem foi a vez do ministro da Economia, Paulo Guedes, dizer que de despesas com salário mínimo, educação básica e saúde preventiva continuarão com crescimento indexado. Em audiência na Comissão Mista do Orçamento, a CMO, do Congresso Nacional, Guedes disse que a indexação de outras despesas, como o restante dos gastos com a saúde, será analisada e discutida pela equipe econômica e o Congresso Nacional. O salário mínimo, no caso aí, o presidente Jair Bolsonaro já falou que tem que seguir indexado. Educação básica e saúde preventivas também. Outra saúde, vamos conversar a respeito, afirmou. Guedes afirmou ainda que encaminhará o projeto, aí no caso, chamado de Pacto Federativo, assim que a reforma da Previdência for apresentada e aprovada no Senado. O ministro voltou a dizer que não é possível furar o teto de gastos, mas sim quebrar o piso ao mudar a distância das despesas obrigatórias. O principal problema fiscal é o descontrole de gastos que estão à frente da arrecadação há 40 anos, informou Paulo Guedes. Então tá aí, meu amigo, o pessoal aí que defende os aposentados e pensionistas entraram na briga para uma correção real no valor do salário mínimo. Se você acha que o seu salário mínimo está defasado, é só compartilhar essa matéria. Se você tem dúvida, deixe um comentário nela. Se você gostou e quer se inscrever no canal e fazer parte da família, seja bem-vindo. Hoje, 27 de setembro, esse é o seu canal de notícias, onde trouxemos a informação que os aposentados já estão brigando pelo ganho real do valor do salário mínimo para 2020. Um abraço a todos, fiquem todos com Deus e até a nossa próxima matéria no canal de notícias. Vem junto!